Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Conteúdo da semana 2 do 7º ano. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula de hoje, Entradas e Bandeiras. No início da colonização na América, os portugueses estavam restritos ao que hoje é o Nordeste e parte sudeste do Brasil, devido ao Tratado de Tordesilhas, que dividia verticalmente a América entre Portugal e Espanha. Em 1580, as coroas de Espanha e Portugal se uniram. Isso ocorreu após o rei português Dom Sebastião desaparecer na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, e seu corpo nunca mais foi encontrado. Para o trono não permanecer vazio, seu tio-avô, Dom Henrique, assumiu o governo, mas morreu 2 anos depois, deixando o trono vazio novamente. Após uma árdua disputa política, seu parente mais próximo que poderia assumir o trono era Felipe II, rei da Espanha, que se tornou, ao mesmo tempo, rei de Portugal, unindo assim as duas coroas no que chamamos de União Ibérica. Dessa maneira, todas as posses de Portugal passaram a ser da Espanha, e o Tratado de Tordesilhas deixou de fazer sentido, permitindo que os colonos que viviam na América Portuguesa pudessem explorar o interior do continente. A fim de explorar o território, diversas expedições foram organizadas tanto pelo governo quanto pelos próprios exploradores. As expedições organizadas pelo governo eram chamadas de entradas, e as organizadas por particulares eram chamadas de bandeiras, e recebiam o nome de seus líderes, como a de Bartolomeu Bueno da Silva, chamado de Anhanguera, Diabo Velho, em Tupi-Guarani, que fundou a Vila Boa de Goiás, mas ameaçou os índios a mostrarem o ouro da região. A de Borba Gato, que se envolveu na Guerra dos Emboabas e foi acusado de massacrar indígenas para escravizá-los, e a de Raposo Tavares, que também aprisionou vários índios e lutou contra os holandeses na Bahia. Mesmo com nomes diferentes, o ato de explorar o território no período ficou conhecido como bandeirantismo. Havia 3 tipos de bandeiras: prospecção, expedições com o objetivo de encontrar metais preciosos, como ouro e prata; apresamento, tinham o objetivo de capturar indígenas e levar para São Paulo para trabalharem como escravizados; sertanismo de contrato, eram expedições montadas para destruir os quilombos e capturar escravizados que havia conseguido fugir. Essas expedições ocorreram principalmente na região onde hoje é o sudeste e centro-oeste do Brasil. A maioria delas saía da capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, indo para o oeste. À medida em que encontravam lugares para explorar, montavam acampamentos que podiam durar vários dias. Caso houvesse interesse, criava-se uma vila no lugar, construindo-se uma igreja na região e a Câmara Municipal. Foi assim que diversas cidades mineiras surgiram, como São João del Rei, Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana, Diamantina, dentre outras. Após a Guerra dos Emboabas, essas expedições também alcançaram as regiões de Goiás e Mato Grosso. Porém, foi em Minas Gerais que o ouro foi encontrado em maior quantidade. O sertanismo de contrato foi responsável por destruir diversos quilombos, incluindo o mais famoso deles, o de Palmares, que abrigou diversas comunidades na região nordeste do Brasil, onde hoje é o estado do Alagoas. Podemos dizer que as entradas e as bandeiras foram de extrema importância para a ampliação do território brasileiro, pois foram responsáveis por desbravar o interior do continente, além de terem descoberto metais preciosos e fundarem cidades. Os bandeirantes foram responsáveis pela prisão e morte de índios e africanos que fugiam da escravidão. Vamos agora para as atividades. Cite 2 contribuições dos bandeirantes para a história do Brasil. Os bandeirantes dilataram as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, conquistando palmo a palmo cada região a partir de cada expedição realizada. A eles é acreditada a descoberta de metais e pedras preciosas nas regiões mineradoras, bem como o fomento da economia na colônia, uma vez que praticavam o comércio, sobretudo de gado e escravos indígenas, para a agricultura, e a dizimação de tribos inteiras, quer pela violência ou pelas doenças.
Número 2, estabeleça uma relação entre a União Ibérica e as entradas e bandeiras. A União Ibérica promoveu a suspensão do Tratado de Tordesilhas e isso motivou a busca por metais preciosos. Após a expulsão dos holandeses e a crise econômica que se seguiu, a coroa portuguesa investiu nessas expedições pelo interior brasileiro. Começavam as entradas e as bandeiras. Entradas e bandeiras foram expedições realizadas no século XVIII em direção ao interior do Brasil, com o objetivo de encontrar metais preciosos e aprisionar índios para serem mão de obra escrava. As diferenças entre as duas expedições são: as entradas foram financiadas pela coroa portuguesa e tiveram como ponto de partida o litoral. As bandeiras foram expedições particulares que saíam de São Paulo. Número 3. Vamos direto aqui para a pergunta. Diversos monumentos e avenidas têm seus nomes em homenagem aos bandeirantes, mas já há algum tempo a imagem dos bandeirantes tem sido questionada pela história. Reflita sobre os motivos que levam a tal questionamento. Durante muito tempo, os bandeirantes foram encarados como heróis. Eles teriam sido desbravadores que contribuíram para a construção do nosso país, expandindo nossas fronteiras. Essa imagem heróica acabou dando lugar a outra oposta. Os bandeirantes teriam sido bandidos cruéis e sanguinários, que saqueavam aldeias, matando crianças, violentando mulheres e escravizando os índios. Em nossos livros didáticos, o Bandeirantes foi retratado dessas duas formas. Ora, o herói, ora, o vilão. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.